Painel com o professor Marco Aurélio. Bolsonaro discursa na Paulista e diz que querem matá-lo. Professor Marco Aurélio Freire, vamos falar um pouquinho sobre esse ato de ontem. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia, Vitor. Bom dia também aos ouvintes do Manhã Cidade. Pois é, Renata. Ontem tivemos mais um ato na Avenida Paulista, em prol da anistia, capitaneado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E teve de tudo. Teve presença de governadores. Daqui a pouco a gente fala quem foram eles lá no ato. Teve também até discurso em inglês, O ex-presidente discursou um pedacinho lá do discurso dele em inglês para falar para o mundo. Enfim, acabou virando um certo meme também. Mas ele mesmo disse, olha, meu inglês não é o melhor de todos, mas eu vou deixar aqui meu recado. Agora, também teve uma parte onde ele foi muito mais enfático, onde ele falou que querem matá-lo e ele está ali na resistência dele. Mas enfim, a gente tem um trecho dessa fala de Bolsonaro. Para quem está acompanhando a gente pela experiência, a Rádio Cidade vai ouvir aí e vai poder acompanhar. Na verdade, eles não querem a mim, Jair Bolsonaro. Eles querem a vocês. Eu estou no caminho deles. Se acham que eu vou desistir, que eu vou fugir, estão enganados. Eu fiz um juramento e eu cumpro. Defender minha pátria com o sacrifício da própria vida. O que os canalhas querem não é prender de verdade. Eles querem me matar, porque eu sou um espinho na garganta deles. Eu sempre tenho dito por aí, me dê 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. Nós temos como, dentro das 4 linhas, com um Senado forte, não para perseguir, mas para mostrar para qualquer um que queira extrapolar, se assim fizer, vai responder no Tribunal do Senado Federal. Bukele fez o mesmo em El Salvador. Podemos fazer o mesmo aqui. Bem, essa fala contundente, mais contundentes dentro dessa manifestação. E aqui tem 2 recados importantes. O primeiro é a questão dos 50% da Câmara e do Senado. Bolsonaro vem batendo nessa tecla. Ele quer que os apoiadores dele comecem a concentrar esforços em deputados e senadores para que ele possa fazer aí uma mudança. Ele diz que prometeria uma grande mudança com esses números. A outra é a citação do Bukele, que é o presidente de El Salvador, e aliás, muito controverso, mas com uma popularidade imensa, porque ele fez o que ele chama de política de encarceramento. Ele fez talvez a maior prisão do mundo, colocando lá em El Salvador tem muitos gangues, e tem a ver muito também com aqueles cartéis que operam no México. E atuou, professor, desculpe interrompê-lo, para a retirada de ministros da Suprema Corte. É no contexto dessa questão que o Bolsonaro cita o Bukele, Ele tá mandando um recado para os ministros da Suprema Corte. No Brasil, para você propor o impeachment, a retirada de um ministro do Supremo, você passa pelo Senado Federal. Por isso ele cita o Tribunal do Senado, e aí ele faz a referência ao Bukele. Exato, e aí aqui ele faz os dois pontos, Me deem 50% da Câmara e do Senado, e aí o Tribunal do Senado atuará, e aí a citação a Bukele fecha isso, O Bukele, um político hoje considerado de direita também, encarcerador, e aí o encarceramento de Bukele também aponta para o STF, não deixa de apontar, na medida em que ele diz, olha, eles não vão fazer nada sem que passem pelo Tribunal do Senado, e aí mudando o tribunal, sair do Poder Judiciário para o Poder Legislativo. Recado dado. E um detalhe, 60 mil pessoas na Avenida Paulista, segundo o Poder Data, uma manifestação que foi maior do que a de Copacabana, menor do que outras em anos anteriores, mas maior do que a de Copacabana no Rio de Janeiro no mês passado. Agora, professor, tivemos ontem a divulgação de uma pesquisa Quest, e essa pesquisa trouxe alguns dados, dados que têm se repetido em outras pesquisas. Então tivemos, por exemplo, 56% dos brasileiros são contrários à anistia do 8 de janeiro. Contra 34% que defendem que os envolvidos sejam liberados das penas. Tivemos a indicação de que a maioria do eleitorado
gostaria que Bolsonaro desistisse da candidatura. A exemplo de Lula. Já tivemos isso em outras pesquisas. Quer dizer, a maior parte das pessoas gostaria que Lula e Bolsonaro estivessem fora das eleições para a presidência da República. E aquilo que a gente tem visto, professor, a queda da popularidade do presidente Lula a cada nova pesquisa. Olha, Vitor, vamos aos números: 67%, né, das pessoas querem Bolsonaro fora da disputa. E talvez por isso 7 governadores foram ao evento, né, o Wilson Lima do Amazonas, o Caiado de Goiás, o Ratinho Júnior lá do Paraná, o Tarcísio, que era o anfitrião, de São Paulo, o de Santa Catarina, Jorginho Melo, também o de Minas, Romeu Zema, e o do Mato Grosso, Mauro Mendes. Todos eles estavam lá. Sabe por quê? Porque desses 7 nomes aí, um deles provavelmente deve ser o escolhido por Bolsonaro, mesmo Bolsonaro dizendo que vai se candidatar naquela estratégia de Lula, né, de se candidatar, levar a candidatura até o fim, e depois ser retirado da candidatura se ainda estiver inelegível. No entanto, os 7 governadores estão ali buscando o apoio dele, inclusive 4 deles, o Ratinho Júnior, Zema, o Tarcísio de Freitas e o Jorginho Melo, eles tiraram uma foto e fizeram um post juntos na rede social, colocando assim, pela anistia. Então, ali já tem uma pré-campanha, né, digamos assim, uma pré-campanha dentro da direita. Sobre os números do Lula, você colocou um ponto importante em relação à aprovação. Foi, segundo o Datafolha, foi a segunda pior pesquisa para o Lula. Por incrível que pareça, ainda foi boa, porque a pior foi mês passado. O Lula tem uma aprovação hoje de 29 pontos. É muito baixa, mas em fevereiro era 24. O governo melhorou 5 pontos. A reprovação, ela estava em 41, caiu para 38. E o regular se manteve em 32%. Ou seja, tem um público que saiu como se tivesse saído do ruim para o bom, né? Sempre pulando o regular. De qualquer modo, são números ruins para o Lula. Em todos os mandatos dele, segundo o Datafolha, nunca foi tão ruim. Mas como o mês passado foi pior ainda, como se o governo pudesse olhar. Enfim, quem gosta do Lula, quem não gosta, vai olhar o seguinte: ou você olha pelo copo meio cheio, ou olha pelo copo meio vazio. Mas aí, a conferir. Eu estava conversando aqui no sábado, viu, professor Renato, ouvinte da cidade, como que a gente percebe que o ambiente político está em ebulição? Mercado de pesquisas, cada vez uma quantidade maior de institutos atuando no mercado e pesquisas divulgadas, quase todo dia a gente tem uma pesquisa nova. Então, a quantidade de pesquisa, a quantidade de sondagem mostra que o ambiente está em ebulição e que temos vários grupos políticos em busca de espaço, né? E esse fato das pessoas não quererem, né, ir nas próximas eleições à urna e dar de cara com uma foto de Lula e outra de Bolsonaro, isso reflete bem a chateação de muita gente, né, professor? Ninguém aguenta mais esse país dividido e a gente teme que fique sempre nessa, que a gente está escutando agora do governo atual. Pegamos o país destruído, então precisa de muito tempo para poder restaurar. Aí pronto, aí Lula sai, entra Bolsonaro ou alguém indicado por ele. Aí a gente vai ouvir essa mesma história e assim a gente não sai nunca disso. Olha, talvez o brasileiro está, além da fadiga de material dessa polarização, o brasileiro esteja querendo uma mudança geracional. Porque o Lula e o Bolsonaro também representam os anos 80, principalmente os anos 90 e 2000 da política. Sabe? E talvez um político que venha renovando os quadros de esquerda, de direita, de centro, enfim, seja o que o brasileiro quer, mas talvez não seja o que ele tenha, porque a política tem seus próprios caminhos para dizer quem vai para a urna ou não. Mas, por hora, o brasileiro parece começar a apresentar uma fadiga de material desse processo e de tentar políticos de nova geração. Mas tem nomes sendo testados, mais à direita, né? Porque na esquerda não tem para ninguém, a esquerda não vai abrir mão do Lula nesse momento, o que pode ser um problema lá na frente. Mas a direita já está num processo de escolha, de mudança, né? O Marçal apareceu em São Paulo, por exemplo. Mas só que mesmo esse processo de mudança na direita, Renato, me parece que vai passar pela bênção de Bolsonaro, senão os 7 governadores não estavam lá no ato, de certo modo, pedindo a bênção a ele. É verdade. Professor Marco Aurélio Freire, muito obrigado e até amanhã. Até amanhã. Manhã Cidade. Painel com o professor Marco Aurélio.